James Onick, seja muito bem-vindo aqui para a gente conversar. Você sabe que eu falei, eu troquei a chamada hoje porque por alguma do nosso encontro eu estava destacando a Venezuela, aí eu destaquei o Lewandowski, porque eu acho que de ontem para hoje alguma coisa já mudou também ali nessa tensão Venezuela-Guiana, em função de Essequibo, e o Tardelli me disse assim: não, você fez bem em mudar mesmo, esse negócio de guerra de estilingue aí não dá nada. Mas o problema é o seguinte: estilingue só se for para Guiana, porque a Venezuela é um dos países mais armados do mundo, né? Quer dizer, é um Sim. país que. Conde, você foi. Eu acho que o X da questão está aí. Está se preparando uma ação militar por parte do governo venezuelano tão desproposital que assusta. Olha como a Venezuela está bem armada, e a gente sabe disso porque os especialistas falam constantemente. Ela está tão bem armada, Conde, que um dos motivos para o Brasil encomendar os Gripens é a Venezuela. A Venezuela fez encomendas gigantescas dos Sukhoi, última geração, aviões russos, muito bons por sinal. Então, o Brasil não é guerra com a Venezuela. Existe um equilíbrio, precisa ser mantido um equilíbrio. E essa supremacia aérea deles teve que ter uma resposta à altura, já que os nossos caças estavam realmente antigos, então fez essa parceria com a Saab sueca e se optou pelo Gripen, que é um grande caça que está dando muito certo aí nos testes. Então é importante a gente saber que o governo venezuelano fez também é um governo armamentista, de certa forma. Não, e de uma certa maneira, essa tensão, quer dizer, eu acho que diminuiu um pouco. A gente já vai aprofundar esse tema aqui. Eu vou trazer algumas percepções para o James e ele vai contar para a gente aqui a visão dele dessa tensão. Mas a Venezuela é mais equipada que o Brasil, como um todo, na área militar. Pelo menos é algo que a gente vê comentado por aí. A gente não sabe, o que não se sabe é a operacionalidade, né? Já que a Venezuela tem uma crise gigantesca, uma crise, né? Hoje eu estava vendo 80% da população venezuelana está na pobreza. Eu não sabia que era tão alto assim. E ela diminuiu a pobreza, porque estava 93% há 4 anos atrás. Agora, não se sabe a operacionalidade. Eles têm 44 Sukhoi, é o caça de última geração russo, mas parece que só 8 estão operando. James, faz digamos, um preâmbulo dessa questão, Essequibo, né? Acho que você pode dar um pano de fundo histórico, como só ia acontecer em todas as análises que eu tenho visto, e também já comentar o caminho que o Maduro escolheu para reivindicar esse território. Lógico. O Conde, a questão começa muito tempo atrás, quando Napoleão conseguiu vencer ingleses, holandeses, uma série de inimigos que ele tinha na Europa, e impôs, vamos dizer assim, acordos e novas cartografias a algumas colônias importantes. É assim que ele chega na América do Sul, através da Guiana Francesa, que então você teve a divisão mais uma vez, em cima das vitórias napoleônicas, surgiu a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, a Guiana Holandesa, e tinha o que se esperava ser uma Guiana Espanhola, e até mesmo aquela região brasileira que é limite, seria a Guiana Portuguesa. Ocorre que, no momento em que isso acontece, o processo colonial é muito forte. Então, no processo de descolonização, para que começasse a haver uma construção de fronteiras, recorreram a antigas arbitragens que prejudicaram sensivelmente a Venezuela. As antigas arbitragens que tomaram parte dos territórios realmente foram feitas por árbitros parciais, totalmente controlados pelo Reino Unido, e porque Essequibo, na verdade, Conde, é o rio que corta a Guiana. O rio que corta a Guiana é o rio Essequibo. Então, o que acaba Que é um rio acontecendo? caudaloso, né? Um rio gigantesco. Exato, gigante, gigante. Então, o que acontece, Conde? A Venezuela reivindica o que nós chamamos de margem ocidental do Essequibo, que deveria ser utilizada como em grandes tratados cartográficos são utilizados rios.
e aí eles começaram a dividir de uma forma que não foi utilizado o rio Essequibo só para favorecer os ingleses, para eles também terem um naco um pouco maior naquela região. Então, tá, eu acho que, na verdade, a Venezuela devia convidar o ONIG para fazer um parecer, né? Era muito mais simples por essa via reconquistar aquele território. Agora, é muito importante o que você está dizendo, porque, para mim mesmo, né, no caso de achar que o presidente venezuelano, né, seja lá como a gente o nomeie, está procedendo nesse momento, causando uma tensão muito grande, o governo brasileiro está em alerta máximo. O território, acho que assim, muita gente confirma que ele é da Venezuela mesmo. Sim. Por mais que a gente possa, né, discutir isso e tudo mais, quer dizer, voltando nessa questão histórica, é um risco que se pode também na América Latina, se a gente pegar essa partilha da América Latina, quer dizer, vão ter vários problemas, né? Também em outros lugares. Pode ter um efeito cascata até, né? Muitos, Conde, são inumeráveis até. O que acaba acontecendo é o seguinte, à medida que a Venezuela tem uma reivindicação justa, ela conseguiu colocar isso em pauta em 1966, durante o processo de descolonização, para que houvesse uma revisão dos antigos acordos. Foi acertado com o Reino Unido, quando foi dada a independência à Guiana, vamos dizer, quando ela deixou de ser Guiana inglesa e passou a só adotar o nome Guiana, de que esta fronteira seria revista. Ocorre que os ingleses só aceitariam, e a Guiana por consequência, só aceitaria uma arbitragem que fosse em torno da jurisdição da Corte de Haia, e os venezuelanos não aceitam esse como um fórum principal da discussão. Então, automaticamente, os venezuelanos incluíram isso numa pauta nacionalista. E você lembrou muito bem, Conde, nós temos lugares tensos ainda. Devo lembrar dois que já passamos por situações muito perigosas. O primeiro, o canal de Beagle entre o Chile e a Argentina, que foi mediado pelo Vaticano nos anos 70 para que Chile e Argentina não chegassem a vias de fato pela disputa dos canais no extremo sul do continente, que são águas resguardadas, que facilitariam a passagem de navios, para evitar a passagem por mar aberto, especialmente nos estreitos de águas mais revoltas, digamos assim. Então, Chile e Argentina chegaram a um acordo do canal de Beagle, mediado, se eu não me engano, ainda pelo Papa Paulo VI. Eu estou um pouco ainda confuso quanto à data exata, mas ou Paulo VI ou João Paulo II, eles fizeram essa transição de adotar uma arbitragem que permitisse que os dois navegassem. Mais recentemente, Peru e Equador entraram em confronto com óbitos de alguns soldados na Cordilheira do Condor, no começo dos anos 90. Essa Cordilheira do Condor é importante porque existem lá mananciais, nascentes de água, que fazem parte dos rios que abastecem a Amazônia. Tanto é que a arbitragem foi feita pelo Brasil. O Brasil mediou na época do governo Fernando Henrique, porque o Brasil também tinha interesse. E existe também, talvez um dos mais graves casos, que são as reivindicações bolivianas sobre a região norte do Chile, seus antigos portos, que foram retirados... O acesso ao mar da Bolívia. O acesso ao mar da Bolívia, que foram retiradas de forma arbitrária entre uma parceria entre a elite chilena, parte da elite peruana e o governo britânico, que sabotaram a Bolívia numa guerra e acabaram levando aquela região. E vamos lembrar também que o Brasil só tem esse tamanhão que tem, que o Brasil é desproporcional, né? Em relação a todos os países latino-americanos. Só tem esse tamanho por causa do Tratado de Tordesilhas, que foi mediado pela Igreja Católica. Exato. Por um papa também, né? Exato. Eles construíram, então, o imaginário de um grande território. Você acredita, Conde, que durante muito tempo acreditou-se que o Brasil era uma grande ilha encostada na América do Sul? E que se procurava, então, a ligação entre a bacia amazônica e a bacia do Pantanal, que seria um rio. Aí, portanto, nós teríamos só rios em volta e nós estaríamos encostadinhos.
isso não se efetivou. Existem ligações por terra comprovadas geologicamente, mas o Brasil conseguiu ampliar o seu território por duas ações importantes. Primeiro, a inserção dos bandeirantes, rastreadores, salteadores, escravizadores, que estavam indo atrás de riquezas, romperam algumas barreiras depois, e em seguida, as dificuldades que nós encontramos de troca com os espanhóis. E, portanto, eles ficaram concentrados na margem pacífica e nas montanhas dos Andes, permitindo, então, caminhar do capital produtivo brasileiro para o interior ao longo de séculos, até que se constituíssem essas fronteiras. Isso realmente aconteceu, é um processo longo e que também demanda discussões, principalmente a questão do Acre, né? Que também inclui uma disputa territorial e que envolve a história do nosso Brasil. Mas o Acre foi resolvido, né? Teve um Sim, ressarcimento, né? Para a sim, Bolívia. houve um ressarcimento, a necessidade de se lembrar a influência da indústria mundial, não é? E a favor do Brasil, para que o Brasil pudesse ter acesso aos seringais mais ocidentais, e esses seringais ocidentais seriam importantes durante um tempo para a indústria de pneumáticos. Então, o Brasil foi favorecido em relação à Bolívia e foi favorecido em relação a todos os outros vizinhos, para que o capital britânico que aqui estava presente pudesse explorar e depois o capital estadunidense. Eu fico imaginando que, né, o Brasil, com todo esse gigantismo territorial que tem, né? Se os países vizinhos latino-americanos começam a falar assim, não, mas o Brasil está muito grande, vamos diminuir um pouco esse negócio aí. Né? Porque Existe. o Brasil, ele teve uma... Esse tratado que foi assinado, quer dizer, já tinha o Tratado de Tordesilhas, mas depois ele foi ratificado, né? Santo Foi Stefano. adaptado à condição brasileira, né? Eu não me lembro muito bem. Acho que o nome tem outro nome, o tratado. Agora, se não fosse isso, o Brasil seria um território todo fragmentado também, como o resto da América Latina. Quer dizer, ia ter uma outra Venezuela ali na Amazônia, mais Sim, Guianas por ali, ia ser tudo quebradinho, né? Quer dizer, o Brasil sim. e a história da composição do território brasileiro é singular, né? Muito singular. A habilidade de impor a cultura dos portugueses sobre os outros povos da região foi uma cola. A gente tem que lembrar que os indígenas acabaram sendo dominados, expulsos de suas terras. A chegada dos portugueses ao longo de vários séculos, com as suas incursões, estabelecendo essa cola no território, como se nós fôssemos um território ligado pela língua portuguesa e pela cultura portuguesa, apagando os povos originais. E depois, Conde, com a formação das elites vinculadas às terras, as elites vinculadas aos territórios, essas elites estabeleceram um pacto federalista, um pacto regional, que permitiu que o Brasil fosse um, e não vários países ou várias formações nacionais, como muitos acreditavam que poderia acontecer. Os governos centrais brasileiros ganham muita importância, desde a independência, lógico, mas com a Declaração da República, com a Proclamação da República, essas elites, então, fazem um amálgama do seu poder territorial com o poder militar. Então, a gente tem a figura dos coronéis, né? A figura dos capitães. Você pega na história do Rio Grande do Sul, né? O capitão Rodrigo Cambará, né, nos livros do Érico Veríssimo, né, os coronéis cantados em prosa e em verso pelos nossos contistas e escritores nordestinos. Essa figura do militar se junta e dá essa coesão ao território em detrimento dos povos originários e que acabaram sucumbindo a essa situação. James Onig aqui no 11 News. A Vivian Lee está falando aqui, pode dar o Paraná para a Argentina. É um favor. Tadinha do Paraná, gente. Aqui, não, eles falam isso em função da República da Lava Jato, evidentemente, é uma piada aqui da Vivian. João Duran, grande professor James. Querido João. Roberto Henrique, os processos de colonização neocolonial só espalharam brigas entre vizinhos, campos de Goitacazes. Na verdade, o que a gente está vendo em Gaza é herança de um processo colonial e parece que deflagrou, né, começando com
a Venezuela em função do Maduro. Deixa eu te perguntar o seguinte: temos exercícios militares com aviões estadunidenses sobre o território de Essequibo, né? Foi anunciado pelo governo tanto estadunidense quanto o governo da Guiana. Estados Unidos declarou já algumas vezes que está do lado da Guiana. Poderia ser replicado aqui a Ucrânia-Rússia, né? Quer dizer, você tem um embate aqui real entre Estados Unidos e Rússia. E eu queria que você comentasse da postura do Maduro. Quer Sim. dizer, que caminho é esse, né? Que caminho é esse que ele está escolhendo? Se ele poderia ter um outro caminho para escolher. Olha, Conde, todo mundo que conhece a gente sabe da importância que a gente dá para a política externa brasileira e assim, da admiração que a gente tem pelo embaixador Mauro Vieira, pelo assessor Celso Amorim, que são pessoas extremamente capazes e dedicadas ao Brasil. Respeitando essas ideias e acompanhando eles, eu entendo que o que Maduro fez é, de certa forma, algo muito, muito nefasto para a unidade sul-americana. É no mínimo esquisito o que vem acontecendo, no mínimo esquisito, o que vem acontecendo com a Venezuela nas últimas semanas e nos últimos meses. Por que eu digo isso, Conde? A Venezuela conseguiu, através de mediações internacionais, incluindo a nossa diplomacia, restabelecer conversações com os Estados Unidos há pouco mais de um mês, ou 2 meses, no máximo. Restabelecendo conversações com os Estados Unidos, não só do ponto de vista diplomático, mas os Estados Unidos baixaram sanções em troca de interesses eleitorais da tão falada democracia americana. Os americanos baixaram guarda. Então, houve uma Deixa eu só acrescentar no meio da sua explicação. Quer dizer, caíram sanções, dinheiro da Venezuela foi desbloqueado em função do esforço gigantesco da diplomacia brasileira e do Lula, que teve que convencer e conversar com a oposição venezuelana numa reunião em Paris, e um mês depois acontece isso. Quer dizer, caracteriza um pouco assim, a traição do Maduro com relação aos esforços do Brasil. Exatamente. Desculpa, só para complementar. Não, você foi cirúrgico mais uma vez, Conde. O card do programa está certo. É uma traição. É uma traição que a gente está é uma traição histórica até. Eu não digo que é uma condenação ao Maduro, mas o que acontece é que esse esforço ele foi muito sério para que não houvessem novas retaliações, novas pressões com a chegada da eleição venezuelana. Então, automaticamente, inclusive você falou da queda das sanções, até mesmo a questão do ouro, né? Foi liberada uma cota de negociação em mercado fechado, não mais em mercado paralelo. Por isso que a Venezuela poderia tirar boas vantagens disso. Ao mesmo tempo, a gente teve a visita importante do professor Celso Amorim. Ele esteve em Caracas, conversou com Maduro. Maduro garantiu a ele que não teria uma alternativa militar, porém, todos os atos que o governo venezuelano vem tomando nos últimos dias e na última semana demonstram que ele está preparando, através de uma retórica belicista, está preparando algo muito terrível. Eu comungo das ideias de Celso Amorim de que não saberemos o que está acontecendo, não sabemos o que está acontecendo, e isso pode gerar problemas futuros. Por favor, Conte. Pode não, você. por favor, pode comentar. Eu queria aqui que a gente refletisse juntos, todo mundo que está assistindo a gente, para a gente entender isso. Por que trazer para cá aquilo que o Conde falou agora há pouco? Helicópteros e aviões americanos sobrevoando Essequibo. Nós temos sim boas relações no campo militar com vários países, com vários vizinhos, inclusive com os Estados Unidos, que estiveram aqui numa workshop na Floresta recentemente, né, com um batalhão deles fazendo um treinamento específico, mas que é importante a gente ter essa troca, estabelecer essas trocas. Se isso não for feito de uma forma ordeira, não no sentido careta da palavra, mas no sentido planejamento,
a gente vai ter muito problema. Então, o Maduro está trazendo os Estados Unidos para o nosso quintal, para a região da floresta. É muito estranho. E sabe o que me chamou a atenção hoje de manhã, quando eu lia alguns periódicos sobre isso? Me chamou a atenção que eles falam que é lugar inóspito. Olha, de novo aquela história que ninguém pode morar lá. Como não? É uma floresta, tem povos originais também. Tem outros povos que moram lá, inóspito para nós, que ficamos mamando Danone, brincando dentro do apartamento, batendo a cabeça na quina das coisas. Mas para os caras que vivem lá, é uma região onde a ação militar é complicada. É uma floresta densa. Mas inóspito, calma lá, filho. Né? Segura a bronca aí, não é tão inóspito quanto você pensa. Eu uso Não, é uma essa palavra região para dizer. difícil, né? Uma região de Difícil. muito. É mata Difícil. densa e tudo mais. Agora, tem 125 mil pessoas que moram ali. Tá? Difícil. Tem povos originais nas fronteiras. É bom tomar Sim. cuidado com essa. Não. É a maior, é o barril de pólvora perfeito para acabar com a estabilidade da América Latina. Sim. E esse que é o problema, porque assim, tráfico de drogas, garimpo, mata fechada, como é que se diz? Não é tráfico de drogas, tem também de produtos, armas, né? Armas. Quer dizer, eu sei que como é que o governo brasileiro recebeu esse ímpeto do Maduro, né? Absolutamente temerário, né? Realmente é triste de ver tudo isso aí. Eu acho que deu uma arrefecida, porque como o governo brasileiro tirou toda e qualquer possibilidade de apoio à Venezuela unilateral, então eu acho que eu tenho uma avaliação que é o seguinte: logo que o Lula assumiu a presidência da República, a primeira coisa que ele fez praticamente no âmbito internacional foi convidar o Maduro, receber o Maduro com honras de chefe de Estado. Inclusive nós, mesmo falando assim, nossa, será que é para tudo isso? Porque o Maduro estava absolutamente isolado até o Lula chegar à presidência, sem conversar com ninguém. O Lula chegou à presidência, claro que com Rússia e China, mas enfim, Rússia e China estão lá longe, né? Sem conversar com ninguém. E o Lula trouxe o Maduro, deu carinho para o Maduro, deu afeto para o Maduro. E depois com esse acordo que você destacou. Quer dizer, o Lula deve estar se sentindo realmente. A gente viu nas falas dele, né? Muito bem. Você acha que teve ingenuidade nesse processo? Não, eu acho que teve maledicência do lado do Maduro. Eu acho que o alto comando venezuelano pressionou, deve ter pressionado. Não digo que no estilo das Malvinas, porque a gente sabe da tentativa de mudança histórica que a Venezuela vem fazendo nos últimos 30 anos, de reposição dos direitos das populações mais pobres, a despeito de tudo que vem acontecendo, mas Malvinas foram utilizadas pela elite argentina e pelos militares para desviar a atenção. No caso aí da Venezuela, não é desviar a atenção. O que eu acredito seriamente é que o alto comando venezuelano e o Nicolás Maduro, eles têm sim um discurso que tentou e conseguiu colar parte do país, entre eles a oposição. E aí, então, ele vai ganhar pontos com isso para tentar fazer disso uma das bandeiras mais importantes. Existe também uma comparação que eu imaginei ontem à noite, conversando aqui com a Simone, e a gente estava conversando que lá em Cuba, quando se abre um livro didático, Conde, você procura o capítulo sobre Guantánamo, então não tem a palavra Guantánamo assim chamando a atenção do livro das crianças cubanas, mas tem um capítulo que chama O Punhal Encravado nas Costas do País. Aí fala sobre Guantánamo. Então é para demonstrar e reafirmar o justo direito de Cuba sobre Guantánamo. Né? E o Maduro quer fazer a mesma coisa, na minha opinião. Eu também não sei como é que Guantánamo é possível, né? Eu acho uma coisa tão absurda, quer dizer, é um território no sul de Cuba, né? É o sul, né? Ao sul, e que é tomado pelos Estados Unidos, quer dizer, como assim? Né? Desde a época
da transformação de Cuba de uma ex-colônia espanhola num país independente e mais ou menos um protetorado dos Estados Unidos no começo do século XX, o governo cubano de então, formado por fazendeiros, grupos hegemônicos, ele fez um contrato de 100 anos de duração para permitir que os americanos usassem aquela região como base de ação para o restante da América Central. Porém, o final desse contrato coincidiu também muito próximo, uma diferença de anos, com o fim da União Soviética e o enfraquecimento de Cuba. Então, os Estados Unidos se viu no direito de negar renegociar esse acordo, tanto é que os Estados Unidos depositam o aluguel até hoje, deposita esse aluguel, mas Cuba não quer, não aceita mais, e o governo cubano quer a retirada da base, mesmo porque essa base também está maculada, né, Conde? Ela está manchada. Tem denúncias de tortura, né? Exatamente, Assassinatos. exatamente. Então James tem O'Neill, esse sempre lado. uma aula fantástica aqui. Deixa eu trazer aqui, a Lígia Bahia está dizendo, diplomacia brasileira e o presidente Lula foram ingênuos, né? O Olha, Onig já explicou aqui, eu já tinha é, antecipado, né? eu acho que Essa não, acho questão. que é um Não, governo novo. mas tem uma coisa aí, quer dizer, o Lula, né, claro que ele não nasceu ontem, ele tem uma inteligência, né, desproporcional, mas ele pressupõe, né, que os seus interlocutores sejam honestos, tenham dignidade, cara. Ele vai Exato, sempre supor isso, né? exato, E não é sempre que você vai ter essa, isso, digamos, sincronia. exato. Caterine Debos está dizendo aqui. Delos, desculpa. Caterine Delos. Os Estados Unidos tiraram as sanções por causa da ExxonMobil. Sim, Tudo faz bem, parte, vamos ver. Caterine, faz Faz parte. sentido, É, né? Faz faz parte. sentido, faz José parte. Figueiredo Júnior, Maduro no Netanyahu, né? Netanyahu com aquele Boa, mapa que apresentou. Aquilo realmente foi uma das cenas mais boa. extravagantes que eu já vi na minha vida. Beatriz Andrade, caíram sanções para os Estados Unidos, precisam do Exato, petróleo. exato. A Delos está aqui de novo. Que prazer ouvir o James Onig. Ela ainda Obrigado, diz aqui, Caterine. ótima live. Obrigado, Conde. A gente que agradece. Onig, Brasil mandou 28 blindados Sim, para a fronteira, antecipou o envio, vão chegar lá em 20 dias. sim. Eles estão reforçando aquela região, né? A única passagem por terra entre Venezuela e Guiana passa pelo Brasil. Eu queria que você avaliasse as possibilidades que nós temos de resolução. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU vai discutir esse tema, porque a Guiana recorreu, né, a essa anexação. Teve alguém que disse aqui também, por causa do petróleo, que os Estados Unidos derrubaram sanções. Olha, eu não quero diminuir o papel que o Lula teve nessa derrubada de sanções. Eu acho que foi em função da diplomacia brasileira, que foi mega ativa nesse processo de trazer a Venezuela para o mundo de novo, né? Sim. Agora, em termos de petróleo, a Venezuela, que tem as maior reserva de petróleo do mundo, Onig, ela extrai 750 mil barris por dia. Quer dizer, Sim, Conde. muito pouco, muito pouco. Só a Guiana já está extraindo 1 milhão e 200 mil por dia. Quer dizer, é um fracasso a extração da Venezuela. Fala como é que você vê o desenlace desse imbróglio todo? E grande parte deste problema da Venezuela foi construído há muito tempo atrás, porque haviam sanções em relação à reposição de equipamentos. Então, o parque petrolífero venezuelano, parte dele, ou uma grande parte dele, está sucateada. Então, eles não têm equipamentos que possam acelerar ou dinamizar esse tipo de exploração. E, na verdade, para os Estados Unidos, e a Beatriz colocou isso corretamente, os Estados Unidos também se viu com cartas mais poderosas na mão. Que cartas seriam essas? Você está tendo uma guerra agora na região da Ucrânia, você está tendo uma guerra que envolve gás, envolve petróleo, está tendo também um conflito muito sério na região de Gaza, esse um pouco posterior. Você precisa ter a sua cadeia de suprimentos, os chamados planos alternativos, ou planos B. Então, realmente tem esse lado. Mas isso só foi possível, e aí eu reitero para o que a Beatriz falou, que este petróleo ele tem um valor diplomático,
um valor importante, ele tem o valor de uma cola. A cola que poderia ser utilizada e foi trabalhada pela diplomacia brasileira para trazer a Venezuela para o jogo de novo. E isso está sendo desprezado, infelizmente, pelos venezuelanos. Na chegada dos nossos equipamentos militares à região da fronteira, à região da floresta, isso já é um aviso de que não haverá alternativa e discussão. Não queremos conflito na América do Sul, não desejamos, não é necessário e, principalmente, não é salutar para os interesses, inclusive, que eram pregados pelo governo venezuelano. Porque o que nós estamos fazendo indiretamente, apesar da justiça e da justa reivindicação que a Venezuela tem e tem que ser apoiada nisso, o que nós não podemos tolerar de jeito nenhum é a chegada de alienígenas estranhos à América do Sul que usam desse discurso para se aproximar de uma floresta que a gente sabe que tem um papel importantíssimo na fase que nós vamos entrar no futuro a médio e longo prazo, que é a fase de transição energética, onde nós precisamos salvaguardar as florestas, recuperar a estrutura do planeta, que já está combalida, mas é muito importante que essas tropas brasileiras lá sirvam como recado e elemento de dissuasão. É importante dizer isso. Os americanos acham que 3 helicópteros vão dissuadir o Maduro. Eu não estou achando não, viu, Conde? Eu estou achando que é o Brasil que vai Aliás, vários convidados aqui disseram, Fernando Brito, Nassif, Reginaldo Nasser, teu colega professor de Relações Internacionais da PUC, eles disseram que o Maduro é tudo bravata, né? Eu acho que não. Eu acho que é muito perigoso. E se for bravata, você também começa uma guerra com bravatas. As guerras começam com bravatas, né? Na verdade. É isso, né? Exatamente. Porque basta um incidente de fronteira. Basta um incidente de fronteira. Disse tudo, Conde. Começa com bravata. Então eu comungo da preocupação do professor Celso Amorim. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado e entender melhor isso. Não, e o Amorim foi numa viagem urgente, de emergência, conversar com o Maduro. Eles têm ali uma. Né, o Maduro recebe o Amorim com frequência, o Maduro mentiu para ele, né? Falou que não ia tomar nenhuma decisão, né, arbitrária e tudo mais, e ele só fez isso no dia seguinte, e bem no momento da COP também, sim, né? Sim. Que tem a ver com toda essa movimentação em torno do carbono, da Amazônia e tal. Sim. Agora, para a gente terminar, Onig, eu acho que o Lula tem um dos maiores desafios diplomáticos da vida dele, sem dúvida, que vai ser, né? E que pode, que se ele fracassar, vai ser terrível, inclusive para o Brasil, né? Economicamente, né? Do ponto de vista da influência internacional, tudo mais. Agora, se ele lograr êxito, ele vai sair bonito nessa foto, né? Fala um pouco sobre isso para a gente. É o que eu estava brincando outro dia, Conde. Pode trazer a mesa de negociação da ONU, colocar do lado da mesa dele. Ele dá meio expediente na presidência e metade resolvendo os problemas. Porque a capacidade de negociação ela é muito, muito forte e não se faz a capacidade de negociação sem inteligência. Ele sabe onde ele joga. Então, junto com o grupo do embaixador Vieira e junto com o professor Amorim, eu acho que a gente tem um trio aí que pode realmente ajudar muito o planeta. Agora, este papel foi ressaltado por ele numa fala recente, que ele disse: Brasília está com as portas abertas para a gente negociar. O Conde, eu não gosto de fazer previsão, eu brinco com os alunos, que eu não gosto de fazer previsão, Nostradamus, né? Que eles ficam mentindo a paciência. Mas o negócio que eu acho que pode dar certo, e aqui eu tomo a liberdade, já me sinto bem à vontade com você fraternamente, que é o seguinte: vamos colocar PDVSA no jogo. É isso que eles querem. Coloca a PDVSA no jogo do offshore lá da Guiana, arruma um bem bolado, faz a coisa funcionar para o acordo valer. Ele tem direito. Bota o BNDES para financiar a PDVSA. Pois tem mecanismo, tem ferramenta, tem tudo para isso. Eu não estou querendo diminuir a Venezuela, não é isso. É o problema, a gente precisa encontrar uma solução que seja boa para todo mundo.
Eu só lembro um detalhe, Conde, a gente tem que ficar de olho na China, porque a China explora petróleo nesse offshore da Guiana. Uma das grandes empresas chinesas explora petróleo nesse offshore da Guiana. É a Tá certo? Petrochina ou não? Não, é a NCCO, eu acho. NCOOC. Ah. Então, Estados Unidos e China extraindo ali. Eles estão extraindo, porque é um petróleo novo, é um petróleo que tem. Você pode fazer vários níveis de decantação nele, os chineses têm interesse, e os chineses também são parceiros da Venezuela. A Venezuela está um pouquinho aqui de dívida com a China. Então, não é tão simples assim a situação. Olha, vamos ver. Olha, vai ser emocionante essa engenharia para resolver a lambança, desculpem, né, que esse Maduro fez. Vai ser qualquer coisa de extraordinária. Torcendo muito para que dê certo aí essa mediação do presidente Lula. Ele é pé quente, acho que ele vai conseguir. Eu já não estou tão preocupado assim, porque eu fiquei em pânico. Quer dizer, esse cara vai trazer, né, a guerra, tudo que os Estados Unidos sempre quiseram, ter um motivo para pisar, né, com os pés imundos de sangue na América do Sul. Ô, Nig, Conde, 10 segundinhos. Eu só espero que a declaração de hoje do Conselho de Segurança não venha com 4 pedras, 5 paus em cima da Venezuela também, apesar de merecer um puxão de orelha, porque senão vai parecer que para Israel todo mundo passa pano, né, o Conselho de Segurança passa pano, e para a Venezuela é pesado. Então, o mundo não vai olhar se é uma resolução, se é uma moção, se é um bloqueio. Eles vão olhar o tom da fala. Então vamos ver o tom da fala para o Maduro também não pegar isso como, viu, eles querem me pegar, eles querem me... Não. Tem mais essa ainda. Vamos esperar. Mais essa ainda. Meu querido, não falamos de Gaza, de Israel, nem da Ucrânia. Fica para a próxima. Sempre um prazer imenso conversar contigo. E eu desejo para você, inclusive também vou desejar já bom fim de semana para o Nick. E bom trabalho para você. Você deve estar fechando as notas aí dos teus alunos. Isso, né? eu tenho alguns TCCs e vou fechar as notas agora à tarde. Boa leitura para você. Obrigado. Obrigado, parceirão.